Bom, nesse vídeo eu vou ensinar como que nós vamos cadastrar um cliente no sistema Simples Mais. Para nós cadastrarmos um cliente no sistema Simples Mais, clicamos aqui neste menu Cadastros e selecionamos a opção Clientes. Vai se abrir a tela de cadastro de clientes. O cadastramento é bem simples. Pronto, apareceu a janela Cadastro de Clientes. Aqui nós temos o campo Código, que é o código sequencial interno do programa, e nós temos os registros que vão ser preenchidos. À medida que nós vamos clicando dentro do campo desejado, o sistema ele preenche com uma cor. Então significa que o cursor está posicionado dentro deste campo. Nós podemos clicar no campo desejado ou simplesmente pressionamos a tecla Tab e o sistema ele vai se movimentando entre os campos desejados. Quando nós nos posicionamos no campo desejado, nós paramos de pressionar a tecla Tab. Então vamos colocar aqui a razão social. O campo nome é a razão social. Nós vamos cadastrar aqui um cliente como teste. Apenas para ver como que o funcionamento do cadastro é simples. Então nós preenchemos aqui a razão social, situação do cliente, se ele vai estar ativo ou inativo dentro do sistema, tipo de pessoa, se o cliente é pessoa física ou pessoa jurídica. Se for pessoa jurídica, já se abre os campos. Vamos preencher aqui com a inscrição estadual do cliente. Lembrando que a inscrição estadual é necessário nós pontuarmos conforme o cadastro do Sintegra. Porque a inscrição estadual, ela não é nacional, ela é conforme o estado. Já o CNPJ não é necessário pontuar. Então nós vamos colocar aqui o CNPJ, apenas os números. Pronto, o sistema já tem a pontuação padrão. Podemos copiar aqui o nome fantasia. No caso deste cliente, o nome fantasia é Compel. Inscrição municipal se houver. E-mail. E este aqui é o e-mail para a nota fiscal eletrônica. Se for o mesmo e-mail, selecionamos com o mouse, pressionamos Ctrl C e Ctrl V, nós podemos colar o e-mail dentro deste campo. Agora vamos preencher aqui o site, se houver. Lembrando que esses dados são dados fictícios. Se não houver o site, poderemos deixar o campo em branco. Outro detalhe é que alguns campos eles possuem um asterisco na cor vermelha. Este asterisco indica que o campo é obrigatório. Então, alguns campos, por padrão, já possuem este asterisco. Porém, com configurações adicionais, com privilégios de administrador, nós podemos determinar quais campos poderão ser obrigatórios ou não. Então, o administrador ele poderá fazer isso em todo o sistema com a sua senha de administrador. Se a máquina que nós estamos preenchendo ela estiver conectada à internet, no campo CEP, ao preenchermos o CEP, pressionamos a tecla Tab, o sistema retorna o endereço do CEP. Então, no caso aqui, este CEP corresponde a esta rua e está correto. O campo número deve ser preenchido. Então, é prudente e interessante deixarmos este campo como obrigatório para efeito de nota fiscal eletrônica. Posso colocar um complemento de endereço aqui, já me trouxe aqui o bairro. O código do IBGE é o código do município do cliente. Então, por exemplo, o código do IBGE de São Paulo é 3550308. Se eu não soubesse qual seria o código do IBGE, eu pressiono dentro do campo a tecla 0 e depois pressiono Tab. Ele vai me abrir o cadastro de cidades e eu localizo aqui dentro a cidade de São Paulo. Eu teclo F7, o sistema abre esta aba lateral na cor azul e aqui dentro da caixinha cidade
eu coloco o município desejado e pressiono pesquisar. Ele já me localiza o município. Então eu tenho aqui São Paulo, estado São Paulo. Basta clicar no município, pressionar aqui o botão OK e ele já preenche o código desejado. Ele já preenche o estado, o código do país e o nome do país. O código do país, ele é mundial. Então o Brasil, ele possui o código 1058. O telefone, esse telefone 1, ele sai na nota fiscal eletrônica. Então se nós quisermos que saia o telefone do nosso cliente na nota fiscal eletrônica, nós vamos preencher aqui. Nós devemos atentar para o padrão do preenchimento do telefone. Se você preencher os telefones dos seus clientes nesta máscara, então seria interessante usarmos sempre este padrão. Caso nós preenchamos desta forma, seria interessante nós usarmos sempre este padrão. Eu particularmente prefiro este padrão. Então vamos supor que vai ser este padrão aqui. Podemos copiar e podemos alterar o dígito desejado. O sistema permite esse recurso de copiar e colar com as teclas Ctrl+C e Ctrl+V. Eu tenho aqui nessas abas o endereço de faturamento, o endereço de cobrança e o endereço de entrega. O que é o endereço de faturamento? O endereço de faturamento é o endereço que sai no cabeçalho da nota fiscal eletrônica. O endereço de cobrança é para onde vai a cobrança bancária no caso de boletos. Então, se o endereço de cobrança for o mesmo que o endereço de faturamento, eu não preciso preencher campo a campo o endereço de cobrança. Se é o mesmo, eu vou aqui na aba endereço de cobrança e clico neste botão, copiar endereço de faturamento. Pressionando esse botão, ele já me traz para cá todo o endereço de faturamento. E o endereço de entrega também é a mesma coisa. Esse endereço de entrega aqui será o endereço de entrega principal do meu cliente. Então, quando o meu cliente faz a compra e ele deseja que eu entregue a mercadoria para ele, ele pode me dar apenas um endereço ou ele pode me fornecer vários endereços. Então, o endereço de entrega principal é preenchido nesta aba. E endereços de entrega adicionais é preenchido na aba unidade de entrega aqui em cima. Então, se eu quiser que o endereço de entrega seja o mesmo do endereço de faturamento, eu vou na aba endereço de entrega e pressiono aqui o botão copiar endereço de faturamento e o sistema ele me traz para esta aba também o endereço de faturamento. Então, de forma que as três abas elas ficam com o mesmo endereço. Esta aba aqui, outros dados, ela possui algumas particularidades. Eu posso amarrar ao cliente um vendedor, eu posso amarrar uma condição de pagamento, eu posso amarrar um ramo de atividade, uma transportadora, eu posso amarrar um grupo de empresas, posso definir se o meu cliente ele pertence ao setor da economia pública ou privado, meios de divulgação, ou seja, quando o meu cliente ele compra de mim, eu vou cadastrar ele no sistema, como é que este cliente ele ficou sabendo da empresa. Então eu posso vincular um meio de divulgação. Se ele nos conheceu através do nosso site, através de indicação, anúncios de jornal, etc. Se eu quiser incluir um contato, por exemplo, eu tenho o cliente Compel, com quem eu falo dentro da empresa. Então eu posso clicar aqui nesta área contato, no botão incluir, e eu posso incluir aqui dentro os contatos. Então eu tenho aqui o telefone direto da pessoa, posso colocar o celular, posso colocar um ramal para o telefone fixo, posso colocar o setor e posso colocar um e-mail. Lembrando que nenhum desses campos aqui são obrigatórios, exceto o campo nome, que ele possui o asterisco. Preenchido esse primeiro contato, clico no botão confirmar e o sistema já grava para mim aqui o primeiro contato. Se eu quiser continuar incluindo vários contatos, basta eu prosseguir
e clicando no botão confirmar. Se eu não quiser preencher mais nenhum contato, eu só clico no botão sair. Esta área aqui, referência, é uma área onde eu vou colocar nomes de empresas onde este cliente que eu estou cadastrando, ele costuma comprar. Então eu posso colocar o nome da empresa, o nome de alguma pessoa lá de dentro desta empresa e o telefone. Então são referências comerciais de onde este cliente ele compra. Se não houver nenhuma referência, eu posso deixar em branco. Esta aba observação/mensagem, ela tem a seguinte finalidade. Esta área observações é para eu escrever aqui dentro o que eu julgar necessário sobre este cliente. Lembrando que o que eu escrever nesta área não sai em lugar algum, não sai em orçamentos, em pedidos de venda, em nota fiscal. Então é apenas um local onde eu posso escrever o que eu julgar necessário sobre este cliente. Já o que eu escrever nesta janela aqui, nesta aba mensagem, neste espaço, é uma mensagem para mim mesmo, ou seja, é uma mensagem interna do programa. Então, por exemplo, este cliente que eu estou cadastrando, se eu quiser cadastrar esta mensagem, significa que quando eu fizer um orçamento ou um pedido de venda, aparecerá na tela esta mensagem dizendo que é para só aceitar pagamentos em dinheiro deste cliente. Então eu informo para o sistema onde esta mensagem aparecerá, em qual processo. Se será apenas neste processo de orçamento, venda, pedido de venda, nota, ou se será em todos. Se eu quiser que apareça apenas em um, eu marco apenas o processo que eu quero. Aí aparecerá uma janela com esta frase. Já se eu desejar que esta frase ela seja uma frase de bloqueio, por exemplo, não vender sem antes consultar o financeiro, eu quero que esta frase seja uma frase de bloqueio. Além de eu marcar a exibição, eu vou marcar também o bloqueio. Então esta frase, ela será uma frase, uma mensagem de bloqueio. Então ela vai aparecer no processo e o sistema não vai permitir que eu continue o processo em questão, seja ele orçamento, pedido de venda, nota ou venda. Esta aba unidade de entrega são os endereços de entrega opcionais desta aba aqui. Então o cliente, quando ele compra de mim, ele pode ter vários locais de entrega. E dependendo da venda que eu estou fazendo para ele, ele define comigo o local de entrega. Então, se na hora da nota eu quiser mudar o local de entrega, eu tenho que ter cadastrado aqui o endereço de entrega principal e os endereços secundários nesta aba aqui, unidade de entrega. Então eu clico aqui, clico no botão incluir e aqui eu vou preencher os endereços de entrega adicionais, sejam eles quantos forem. Lembrando que o asterisco é campo obrigatório e os demais campos não são obrigatórios, porém quanto mais campos eu preencher, é melhor para o meu cadastro. Então quantos endereços eu quiser colocar aqui, eu posso colocar. Basta preencher e a cada endereço de entrega preenchido, eu posso clicar no botão confirmar ou salvar. Quando eu não quiser preencher mais nada, apenas clico no botão sair. Depois temos esta aba configurações, que esta aba configurações, ela traz algumas configurações específicas para o cliente, como por exemplo, limite de crédito, uma instrução para os boletos bancários que eu emito para o cliente. Então, por exemplo, eu emito um boleto bancário para o cliente e quero que apenas no boleto dele saia uma instrução personalizada e específica para ele. Então eu preencho aqui essas instruções bancárias. Quando o boleto for emitido, essas instruções sairão apenas para este cliente. Eu tenho limite de crédito para o cliente, posso colocar aqui o valor que eu desejar. À medida que o cliente vai fazendo as compras, o sistema vai utilizando esse limite de crédito. Dia de pagamento. Posso definir uma data para pagamento, ou seja, digamos que o cliente, tudo que ele compre aqui conosco,
ele deseja efetuar o pagamento todo dia 10. Então não importa a data em que eu esteja emitindo uma nota fiscal, sempre ele vai gerar os vencimentos da fatura para o dia 10. Eu não posso esquecer de marcar para o próximo mês. Se eu estiver fazendo uma venda no dia 15 de novembro, o vencimento será para 10 de dezembro. Se eu estiver fazendo uma venda no dia 10 de novembro, o vencimento será para dia 10 de dezembro, sempre para o dia 10 do próximo mês. Aqui também eu tenho uma outra mensagem, bloquear quando estiver em débito após. Então digamos que eu coloque essa informação. Estou dizendo para o sistema o seguinte: quando eu fizer uma nova venda para o cliente, se ele estiver em débito no meu financeiro após 3 dias, bloqueie este cliente. Então o sistema, no ato da venda, ele checa o financeiro e verifica se tem algum título que tem mais de 3 dias vencidos. Se existir algum título com mais de 3 dias vencido, ele bloqueia a venda, ele não permite que a venda seja efetuada. Porém, se o boleto estiver vencido, porém não passou os 3 dias, ele não bloqueia. Porque olha a palavra antes do número, é após. Então se no dia da venda ele estiver com o boleto em aberto e este dia for o terceiro dia, ele vai permitir prosseguir. Tem que ser após o terceiro dia. Então se eu quiser definir um número, por exemplo, o número 5, eu defino sempre um número a menos. Ou seja, para que no quinto dia ele seja bloqueado. Se eu quiser que ele seja bloqueado no sexto dia, eu defino 5. Porque quando passar o quinto dia, o próximo já é o sexto. Sempre um dia a menos. Muitos clientes deixam sempre com 2, para que no terceiro dia o cliente seja bloqueado, ou seja, não é possível emitir uma venda se possuir títulos em aberto. Se ele possuir cheque sem fundos, com esta aba marcada, o sistema vai bloquear. Se o cliente for contribuinte de CMS, automaticamente já vai vir marcado aqui se ele possuir inscrição estadual, já vem marcado. Porém, em que caso o cliente ele não é contribuinte de CMS? Por exemplo, ele pode ser pessoa jurídica, mas ele não possuir inscrição estadual. Então, se ele não possuir inscrição estadual, ele não vai ser contribuinte de CMS. Quando nós preenchemos um cliente e ele é pessoa jurídica e possui inscrição estadual, automaticamente o sistema já habilita essa função aqui. Se eu precisar fazer uma venda e precisar calcular substituição tributária, esta caixa tem que estar marcada também para que os cálculos possam ser efetuados. Esta aba aqui, ela determina o tipo de frete, ou seja, toda vez que eu vender para este cliente, quem fica responsável pelo frete? É o remetente, ou é o destinatário, ou é o cliente mesmo? Ou é indeterminado? Então, se eu escolher destinatário, eu estou dizendo para o sistema o seguinte: toda vez que eu fizer uma venda, em qualquer processo, seja no processo de orçamentos, pedidos de venda ou nota fiscal, vai existir um campo frete igualzinho a este aqui e já vai vir preenchido com o frete destinatário. Então estou dizendo que o responsável pelo frete é o próprio cliente. Esta caixa aqui, tabela de preço, ela define se para o mesmo produto eu posso trabalhar com tabelas. Então, por exemplo, eu posso ter um produto que eu posso vender a R$10, a R$20 e a R$30. Então, digamos que a tabela A seria, a tabela 1 seria a mais baixa, R$10, a 2, 20 e a 3, 30. Então, se eu quiser vender mercadorias para esse cliente sempre na tabela 1, eu já defino para ele qual tabela que o sistema vai praticar. Então, quando eu fizer uma venda, o sistema sempre vai me trazer o preço do produto na tabela mais baixa, na tabela 1. Se eu quiser que seja a tabela 2, eu já defino aqui e assim por diante. Porém, para que esta configuração aqui ela funcione, eu preciso fazer uma combinação de configurações. Preciso habilitar aqui e habilitar outras configurações aqui dentro do sistema. Este campo desconto contratual,
é um campo que já me permite definir um desconto para o cliente, ou seja, qualquer coisa que o cliente comprar na minha empresa, eu já defino qual é o desconto que ele vai ter no final da venda. Então, se eu definir que será 5%, qualquer venda que eu realizar para este cliente, o sistema vai diminuir em 5% o valor total da venda. Se eu não quiser definir, eu deixo o campo em branco. Então, esta janela aqui, esse cadastro de clientes, ele possui vários outros detalhes, não é? Então, eu vou explicar neste vídeo apenas os detalhes mais relevantes. Em outros vídeos, eu entro mais em detalhes a respeito deste cadastro de clientes. Então, para cadastrar basicamente um cliente, são estas as informações que foram passadas.